Hoje estamos abrindo o nosso meio-dia com Jefferson Coronel, neste dia 20 de agosto de 2025, nesta quarta-feira, aqui pela Rede Onda Digital. O programa de hoje eu quero fazer um registro aqui que o senador Omar Aziz, porque eu comentei isso ontem aqui no programa, ele não vai ser o presidente da CPMI do INSS. Né? E ontem, acho que era o Elcio Ribeiro, que estava aqui ontem ou anteontem, estava aqui conosco, e eu comentei isso. Eu comentei que eu não achava interessante para o Omar, na situação dele como pré-candidato ao governo do Estado, entrar numa bola dividida, literalmente uma bola dividida, que é essa CPMI do INSS. Né? Isso poderia causar um desgaste para ele. Não entrei no mérito de como seria esse desgaste, mas ele arrebentava com todo mundo que fez alguma coisa, ou ele teria um desgaste político. É inevitável, seria inevitável isso. Né? E quando eu vejo essa notícia, não sei o que aconteceu nos bastidores, eu acho que foi bom para ele. Não sei qual é a reação dele, não vi, realmente não estava ocupado com outras coisas agora de manhã, mas na minha avaliação política, pela situação em que está o Omar aqui no Estado, com a pré-candidatura dele ao governo, que eu também já fiz uma crítica, achando que muito cedo acaba virando um risco também, tem o bônus e tem o ônus, tem o bônus e tem o ônus, né? De lançar uma pré-candidatura tão cedo como ele lançou no final do ano passado ainda. Mas ele sabe o que está fazendo. Agora, a CPMI do INSS é daqueles abacaxis complicados de descascar numa hora dessa, poderia causar um desgaste, até porque as decisões não são dele, ele é só o presidente da CPMI, as coisas lá são votadas. Claro que muitas coisas passam pela mão do presidente de uma CPMI, mas o que entrar lá é votado no contexto. Vai que o resultado não fosse tão satisfatório como solução do problema, ou esclarecimento de tudo que tem denunciado a respeito desse problema, isso poderia causar um desgaste ao Omar. Então esse registro eu queria fazer e abrir o programa de hoje na presença do Zé Luiz, da FITEC, Fundação para Inovação e Inovações Tecnológicas, que a gente já teve aqui no programa, né? Uma pessoa de uma experiência, uma capacidade, né, muito grande, empresário. E Zé Luiz, boa tarde, obrigado por você estar voltando aqui. Obrigado. Prazer imenso, né? Vamos ver se a gente... Hoje tem um assunto que eu estou empolgado aqui. Hoje eu estou tendo uma posição mais alta aqui para... Por quê? Porque está conosco também, está aqui o Sandro Breval, né, nosso 4.0. Hoje a gente está fazendo um programa conjunto do 4.0 meio-dia com Jefferson Coronel. Boa. 4.0 é um podcast que nós criamos para tratar da indústria do 4.0, seus reflexos, as suas implicações, o seu alcance, o que ela propõe, né, qual o envolvimento das pessoas, de um modo geral, todas com 4.0. É difícil uma pessoa que esteja livre, não conheço ninguém que esteja livre da influência do 4.0. Sandro, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, né, e compor esse quadro em conjunto, e também agradecer a presença aí do Zé Luiz, de Juarez, né, são figuras importantes, e sobretudo no lançamento do livro, que acho que vai ser a temática da nossa entrevista aqui, do nosso programa, e que tem tudo a ver um pouco, né, comunicação, tecnologia, inovação, acho que vai ser bem interessante. Jorge Dantas, TPV, também conosco aqui, 4.0, dispensa comentários. O podcast 4.0 a gente tem que falar toda hora, né? É pedir para as pessoas se inscreverem, né? Depois a gente vai colocar tudo na tela. Isso aqui vai para o ar também no YouTube do 4.0. Vou colocar tudo na tela e a gente vai falar para as pessoas nos acompanharem, que já está publicado direitinho, todo corrigido, todo arrumado, o primeiro episódio, e o segundo está sendo publicado. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Sandro. Nosso parceiro aqui do podcast 4.0. Boa tarde, Zé Luiz. Satisfação revê-lo novamente. Boa tarde, Juarez. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. E já deu para perceber que o Coronel está bastante empolgado com a temática de hoje, né? Tem muito a ver com a experiência profissional dele, mas que também vai ter alguma inter-relação com a parte de tecnologia, que é o que a gente fala aqui no nosso podcast. Sem dúvida. Falar de tecnologia, falar de essa relação com os institutos de pesquisa, como a FITEC, que já está aqui já solidificando o seu caminho, né? Isso é muito legal de ter vocês aqui para a gente trocar uma ideia hoje aqui. Obrigado. E apresento por último, para fazer as homenagens devidas a ele, o Juarez Quadros do Nascimento. O Juarez está lançando aqui em Manaus hoje, às 6 horas da tarde, na saga das telecomunicações e na Amazônia. Eu podia apresentar o Juarez e fazer um resumo dele aqui,
Mas eu só vou citar um episódio. Quando eu estive no Acre, eu fui várias vezes ao Acre, a Rio Branco, como repórter, sempre a trabalho, para a cobertura do enterro do Chico Mendes, que foi um dos grandes eventos que marcaram a história, né, daqui da Amazônia, e eu acho que profundamente a história do Acre, e especificamente a história de Chapuri, ali 80 quilômetros mais ou menos distante de Rio Branco. O Juarez, e eu só soube disso agora há pouco, né, ele dirigia a Teleacre, aqui tinha Telamazon. Tinha a Embratel, aqui tinha um escritório lá no centro, ali perto da UFAM, ali. Na Major Gabriel. Major Gabriel. Né? Onde é o EA hoje? E o Juarez dirigia a Teleacre naquela época, então ele é envolvido com essa área, e eu vou pedir para o Juarez. Primeiro eu vou te dar uma boa tarde, Juarez, e é muito interessante porque na época do enterro do Chico Mendes, quando eu fui lá a Chapuri, vivi uma saga naquele episódio, para cobrir o enterro de Chico Mendes, um dia de Natal, 25 de dezembro de 1988, Chico Mendes morreu no dia 22, na quinta-feira, e no Natal, no dia 25 de manhã, eu cheguei a Chapuri. E o Juarez estava lá, eu não podia nem imaginar isso. Isso faz parte da história de vida dele. Juarez, muito obrigado por isso. Ontem eu vi uma entrevista sua, partes na Rede Amazônica, né, e muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É uma satisfação estar aqui com vocês no programa. E como você já levantou, naquele momento, eu era o presidente da Teleacre. E a Teleacre era uma das operadoras do sistema Telebrás, né? Aqui na região norte, na Amazônia, tinha a Telepará, Telerapá, Teleron, em Rondônia, a Telaima, lá em Roraima, a Telamazon, aqui no Amazonas, e no Acre era a Teleacre. Então, naquela ocasião, nessa coincidência aqui nessa participação do programa, essa coincidência então de participações lá em Chapuri, eu destaco que eu sou cidadão honorário de Chapuri, né, concedido pela Câmara Municipal de Chapuri. Naquela ocasião eu era assim o presidente da Teleacre e foi um sufoco, como nós falamos, né, em área de tecnologia, porque de repente Chico Mendes já era famoso, né, já tinha uma participação perante a sociedade local, estadual, nacional e mundial. Ele era um ser que tinha uma presença, ia à ONU fazer manifestações e tal. Tinha o suporte também da Igreja Católica, que o suportava. Ele era prêmio global da ONU no ano anterior. Né? Não sei se naquele ano, ou 87, mas ele era prêmio global ONU. Justamente. E o arcebispo de Rio Branco era Dom Moacir Gresh, que também era super amigo do Chico Mendes. Então, quando houve lá a morte dele, foi um sufoco, como eu já falei, porque a mídia chegou toda de imediato. Nós não subíamos, não tinha satélite para subir imagem, não tinha uplink para subir imagem, né? Então, como o coronel está aqui alertando, e tinha que subir o sinal, tinha que mandar a informação, porque era um momento de repercussão mundial aquilo. Então, os famosos telefones públicos, que hoje já estão até sendo desativados, serviu de suporte para as equipes de jornalismo que chegaram tanto a nível local, nacional e a nível internacional, grandes redes, inclusive, de televisão, e não tinha como subir o sinal. Então, tinha que transportar no aviãozinho, correr para cá, para Manaus, para poder subir o sinal para o Rio de Janeiro, para de lá as redes todas poderem fazer a divulgação dos acontecimentos. E depois, no outro momento, aí eu já não estava mais no Acre, eu já estava em Brasília, eu saí da presidência da Teleacre, fui prestigiado para ser diretor da Road, né? Eu era diretor de coordenação de operações a nível nacional e internacional já na Telebrás, em Brasília. Aí veio o momento do julgamento do Chico Mendes, que foi outro grande movimento jornalístico. Então nós tivemos que providenciar uma estação transportável de satélite para fazer o uplink, para subir sinal para as grandes redes mundiais, não foi só para emissoras nacionais. E foi um sufoco também, porque era um uplink que era usado em momentos desportivos e jornalismo, aonde? No eixo Rio-São Paulo, para os repórteres poderem ter um equipamento auxiliar para subir sinal no satélite, que a gente chama de uplink, né? É subir o sinal. Tudo bem, veio do Rio de Janeiro, o equipamento foi montado em Rio Branco. O tamanho da importância, Zé Luiz, do que aconteceu lá do Chico Mendes especificamente, né?
E aí você não sabe, terminou o julgamento e tal, que demorou vários dias e tal, muita mídia ali, mas aí já tinha o sinal por satélite, ou seja, tudo simultâneo. Terminou o julgamento, depois de vários dias, e a estação não podia ficar no Acre. Tinha que sair e voltar para o Rio de Janeiro. Pressão do governador, da mídia e tal, e não teve como. O equipamento teve que voltar para o Rio de Janeiro. Era Hoje, caríssimo. Caríssimo, porque aquilo, um transponder via satélite para a televisão é caro, né? Hoje não, hoje a gente sobe até pelo celularzinho o sinal, pronto, acabou aquele impedimento tecnológico e tal. E isso você permeia, obviamente, na saga das telecomunicações na Amazônia de um modo geral, que é um histórico das Justamente. dificuldades que se enfrentaram aqui na história. Esse livro, eu sou cobrado pelos colegas, né? E deixa eu explicar. O Juarez, ele é consultor curador da FITEC, então por isso que tem sentido ele estar aqui, o Zé Luiz está Conselho junto curador. aqui. Conselheiro. As fundações privadas, o Conselho Curador. ou as públicas, mas no caso da FITEC ela é uma fundação privada, não tem dono, mas tem um conselho de curadores. E os curadores é quem dão as orientações estratégicas, cobram resultados e tal. Então ele é o executivo e há um conselho, que são pessoas independentes, sem nenhum vínculo com a fundação propriamente, mas são todos pessoas de grande importância no setor, né? Oriundos principalmente da indústria de telecom, ou da área do direito, ou da área econômica, e então nós fazemos parte desse conselho. Mas o fato é que eles cobram, porque esse livro meu agora já é o meu 6º livro, né? Eu costumo escrever, em função da vivência que eu tive, e a Amazônia principalmente, eu vivi aqui, Coronel, 20 anos. 10 anos sem satélite e 10 anos com satélites. Então, mas tudo bem, o satélite, só para levantar aqui a questão, ele suporta apenas 2% do tráfego de dados mundialmente, ou seja, via satélite. 98% do tráfego, hoje para dados, né, é via cabos submarinos e agora com os cabos subfluviais, subaquáticos, que estão saindo de Belém, vindo pelo interior todo, chegando e descendo em todos os grandes rios aí, ou seja, vai ser, como nós chamamos, um suporte, uma infraestrutura, ou um backbone, que é o termo técnico, para Tem poder... um cabo previsto saindo, parece, do Peru, para passar por aqui, para Fortaleza até, Manaus. Eu termino o livro, o último capítulo é justamente esse programa, né, que é um programa que veio do leilão da quinta geração de tecnologia, de quinta geração, em que foi destinado R$1,5 bilhão para fazer todas essas rotas. Ela começa em Belém, vai a Macapá, está pronto já esse cabo, de Macapá ela vem a Santarém, está pronto, e de Santarém a Manaus. Então, nesse trecho, Manaus, Santarém, Macapá, Belém, já há o cabo inteiro. E esse cabo agora continua, aproveitando os cabos que o Exército já tinha lançado daqui para Tefé, né? Sim. Então vai prolongar até justamente Tabatinga, descendo pelo Rio Juruá até Rio Branco, até Cruzeiro do Sul, né, que já é no Acre, pelo Purus descendo até Rio Branco e subindo aqui no Rio Negro, pegando o Rio Branco, num trecho que vai ser por via terrestre, né, não vai usar o rio, para chegar em Boa Vista que... Mas eu dizia há pouco, né, a Amazônia ela se divide em duas regiões, a região amazônica oriental e a ocidental. Na oriental, onde fica então o Pará, você tem acesso, que é a Belém-Brasília, né? Tem estrada, né? estradas, porque não tem telecomunicações com micro-ondas ou com fibras, agora nos rios, mas não tinha como chegar aqui em Manaus. Manaus era... E o seu Tufi... Asmar lá em Porto Velho, que teve... Em Rio Branco. Em Rio Branco, que teve, então, a condição de me apresentar ao Felipe Dal, foi quando eu o conheci. Por que ele está falando isso? Tufi Asmar era o diretor da TV Acre. A TV Acre era uma das emissoras da Rede Amazônica. A Rede Amazônica tinha Manaus, como geradora, Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Tinha uma curiosidade que aqui ela era Bandeirantes. E nas outras praças ela era Globo. Depois ela virou Globo em tudo. E o Tufi Asmar, que ele se refere, era diretor da Rede Amazônica, da TV Acre, lá em Rio Branco. E o Tufi, então, numa feliz coincidência também das coisas da vida, estudou em Belém, antes de mim, que ele tinha um pouco mais de idade que eu,
mas os professores dele no colégio estadual foram os meus professores também. Então, depois que nós descobrimos isso, o seu Tufi virou um super amigo. Toda sexta-feira eu terminava meu expediente na Teleacre, atravessava o rio, a ponte dava pelo rio, para ir bater papo com o seu Tufi no comércio de secos e molhados que ele tinha, porque dali ele ia para a TV. Deixa eu, bom, né? depois do intervalo, eu vou contar uma historinha que eu já te contei lá no bastidor, aqui rapidinho com o seu Tufi, por causa do meu nome de coronel, né? E minha atitude diante dele como funcionário lá da Rede Amazônica. Vou fazer o intervalo, a gente volta já já com o Juarez Nascimento, com o Zé Luiz da FITEC, os dois da FITEC, com o Sandro Breval e o Jorge Dantas. A gente volta. Não, depois do intervalo. Depois do intervalo a gente volta aqui no meio-dia com o Jefferson Coronel pela Rede Onda Digital. Bem, a gente está de volta aqui pela Rede Onda Digital, no meio-dia com o Jefferson Coronel, tendo a honra de entrevistar o Juarez Quadros do Nascimento, que é consultor, presidente do Conselho Curador da FITEC, o Zé Luiz da FITEC, que é a Fundação para Inovações Tecnológicas, o Sandro Breval, o Jorge Dantas. Eu não quero dominar aqui as perguntas, obviamente as interferências. Vou voltar com o Juarez, quero que o Zé Luiz ia fazer uma observação agora no intervalo. Eu sempre gosto muito do nosso intervalo, Zé Luiz. A gente diz que o nosso intervalo é o melhor programa que tem. Se a gente filmasse e botasse ao vivo... Na verdade, eu gosto do programa inteiro. Né? Não, a questão do livro, né? A questão do livro, do quadro, essa provocação de que a gente provoca o quadro para escrever mais um livro, etc. Essa provocação é com todos os conselheiros e também com os nossos colaboradores. E nossos parceiros também. Então, hoje, tem o pré-lançamento do livro, né, na saga das comunicações na Amazônia. Então, vem mais uma contribuição que a gente entende que faz parte do papel da FITEC, né, é de compartilhar conhecimento. Né. Esse livro vai ser excelente para todos nós, para entendermos como é que a evolução acontece das coisas. Não é coisa simples, não é coisa sem trabalho, né? É com muito trabalho, com muito investimento, mas, sobretudo, com muito foco para as coisas acontecerem. Não teríamos, com certeza, comunicações como temos no Brasil, que não fosse toda uma geração, né, que vem lá da Telebrás, do Ministério das Comunicações, trabalhando muito e investindo muito no setor. Você tinha comentado a questão dos livros, né? O estímulo que a FITEC dá para a publicação dos livros através das pessoas que se envolvem na FITEC. Hoje temos, então, o lançamento às 16 horas, às 18 horas, como você mencionou. Onde é? Onde é? Desculpa. Na nova casa da FITEC, no novo prédio da FITEC. Na Teomário Pinto, 472, ali na Chapada. Isso, exatamente. Então, é mais uma contribuição de tantos outros livros. E outros que virão. Agora mesmo está no forno um livro de parceria com o Iramilson, nosso funcionário, com o Sandro. Eu não vou chamar de professor Sandro, ele não deixa, mas está bom, o professor Sandro. Né? Que é um livro completo, bem completo, sobre a indústria 4.0, sobre a nova indústria, o Smart Manufacturing. Essas coisas que estão aí no 4.0, né? E que nos levam a um caminho de dividir essa informação, compartilhar com um grande público. Não é isso, Sandro? Perfeito. E até nessa esteira, primeiro agradeço o convite, foi uma honra para a gente aceitar e é sempre uma responsabilidade também, né, colocar cada palavra ali naquelas páginas, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com o que a gente escreve e com o que a gente apresenta, até porque eu sou professor, então essa relação de ensino-aprendizagem sempre é uma... E essa esteira que eu queria até aproveitar, que você falou, em relação ao 4.0, novas tecnologias, o que eu tenho percebido como professor e que a gente atua em alguns municípios do estado do Amazonas, né? Há uns anos atrás, a dificuldade era muito grande de você trabalhar, por exemplo, questões do ensino à distância, né? Por necessidades, por uma deficiência de internet, de conexões e tal. E hoje eu percebi que a partir do uso da Starlink, né? Dos satélites de baixa órbita, né? A tecnologia que eles utilizam, a gente sofreu, na minha opinião, uma redenção, sabe? Os alunos estão mais próximos, a gente também está mais próximo, eles têm mais acessos, etc. E no teu livro tu já tens essa percepção? Tenho, até porque, além da FITEC, eu também sou consultor do Sindicate. O Sindicate é o Sindicato das Empresas Operadoras por Satélite. Né?
são 30 empresas que fazem parte do sindicato, e eu sou consultor dele já há muito tempo. Eu me considero uma relativa modéstia, um dos especialistas aí também nessa área, e trabalho com eles também numa boa. Então, o que acontece? Antes e no começo, né, os satélites ficavam a 36 mil quilômetros em relação à superfície terrestre. Hoje, com os satélites de baixa órbita, eles estão a 2 mil quilômetros somente. Então, baixou muito a altitude. Então, se permite muito mais velocidades. A latência, que é o tempo de resposta, que é fundamental para isso aí. Então, os satélites geoestacionários estão ficando somente para outros serviços, tipo broadcast e tal, para comunicações de televisão. De segurança também, às vezes, né? Justamente. E além disso, o preço também, né? Ou seja, uma antena para o satélite de baixa órbita é uma anteninha pequenina, um tablet desse aí, praticamente, o tamanho da antena, você já aponta, o próprio dispositivo, ele ajusta, ele busca o sinal melhor e tal, não precisa de ter um técnico para fazer a orientação para o segmento espacial, né? E o preço também está muito mais acessível e com muito mais facilidades. Então isso aí facilita, principalmente no interior aqui da região amazônica, em que, tudo bem, o cabo vai resolver muita coisa, o cabo óptico que chega por terra ou pelo leito dos rios. Mas muitos lugares ainda, como você citou há pouco, Maués e outras localidades e tal, as localidades que estiverem à beira dos rios amazônicos, essas aí vão ser atendidas com esses cabos que estão sendo lançados. Então você falou, o cabo que vai daqui para a Tefé é antigo, foi o Exército ainda quem começou. Esse projeto todo é aproveitando a experiência do Exército ao fazer o cabo que saiu daqui para a Tefé e o que saiu daqui para São Gabriel da Cachoeira também. Então, a experiência que o Exército, ou seja, a inovação que o Exército promoveu, fazendo o cabo daqui para a Tefé e daqui para São Gabriel, foi que serviu de mote para vir agora todos esses cabos, além do cabo que vai chegar a Cruzeiro do Sul, a no Acre, a Rio Branco, a Porto Velho pelo Rio Madeira, e o que vai a Boa Vista, né, subindo o Rio Negro e o Rio Branco. A Anatel já aprovou também um acréscimo no projeto para também descer o Rio Tocantins. Seria mais ou menos um complemento do projeto Amazônia Conectada? Ele vai integrar, vai aproveitar tudo isso. Eu te fiz isso até porque o projeto brasileiro ele é ímpar. Tá? Agora que há um projeto na África, também para aproveitar o Rio Nilo, para atender vários países ali pela região africana. Eu fiz essa pergunta para ele, até em termos assim, de justificação, porque, na verdade, na indústria, especificamente, a gente vê, por exemplo, fábricas ou microfábricas, né, em diversas regiões aqui do estado, e comunidades, etc., de beneficiamento, enfim, e que sem o acesso, sem a internet, né, esse isolamento não permite, dentre outras coisas, a cadeia de suprimento, defasagem tecnológica e tal. Mas tem um apelo também interessante, é que com essa tecnologia, tu falou da latência, nós de fábrica, a gente procura... aí na saúde, medicina também, a latência é fundamental. Fundamental. Olha a importância da latência. Estou aqui com um especialista, talvez o risco que eu vou tomar agora é alto. Né? A latência é o seguinte, vamos imaginar que tu tenhas uma latência de 3 a 4G. De 3 a 4G, mais ou menos. Nosso celular, né, de vez em quando está meio G, né, mas enfim. Né? Tu determina que o carro autônomo freie. Ele vai frear, vai responder em 10 metros. Só para ilustrar, tá legal? Então, um 3, 4G, dá um comando para um carro autônomo, ele vai frear em 10 metros. Ele vai atropelar alguém. Uma latência 6G, 5G, depende muito. 6G, 100 vezes aproximadamente mais veloz do que a 5G. É em segundos. Milissegundos. Em milissegundos. Então, só para ilustrar assim, a diferença, né? E hoje, por exemplo, a gente tem todo um estudo, né, de computação de borda e tal, enfim, envolvendo essa questão da indústria. Só resumindo para a nossa realidade aqui. Isso, para a nossa realidade, permite que aquele microempreendedor lá, que é talvez um fornecedor de castanha ou açaí ou coisa que vale, aquela microfábrica se viabilize.
Porque não é, as pessoas têm que entender que não é só fluxo de material físico, não. O fluxo informacional hoje está tão importante quanto o material, né? E a gente não tinha isso. Essa é a verdade, né? Pro Zé Luiz. O Sandro falou sobre as tecnologias que ajudam hoje o ensino à distância, né? Durante o período aí no passado, eu fui professor da UEA também. Jorge, posso te... Desculpa, só para me dar o telefone, eu vou pegar por causa do gancho, pedir para as pessoas que quiserem fazer perguntas pelo nosso WhatsApp, pegar o gancho da tua pergunta também. 98497-9864. 98497-9864 é o WhatsApp do meio-dia, e esse WhatsApp vai estar permanentemente aberto aqui no programa, para as pessoas poderem fazer perguntas, inclusive mandar perguntas, mandar um pouquinho mais cedo, por vídeo, curtinhas, no máximo 15 segundos, ou por áudio, também tem que ser curto, senão não há tempo de processar, para a gente poder exibir aqui, e obviamente escritas. Desculpa. Legal. Então, a provocação era essa, né? Tem um sistema agora mais estável para que se faça ensino à distância, mas durante o passado, a gente era da UEA, fui lá dar aula lá no interior, lá em Carauari, lá em Labre, um monte de lugar, né? E aí a gente sentia, né? E acho que ainda é normal, aquela sede, aquela vontade de aprender, que os professores levavam a informação, mas assim, a dificuldade continuava sendo essa de ter acesso, os acessos à internet, né? E isso é um campo muito vasto. A Amazônia, ou o próprio, vamos falar, Amazonas, ele é um continente aqui pra gente. É maior que muitos estados, né? E aí eu queria a provocação era essa. A FITEC tem alguma expectativa futura, uma vez estando aqui, de trabalhar alguma forma de interiorização que consiga abarcar essa questão da educação e abarcar essa questão das indústrias? Como o Sandro falou, a gente tem muitas indústrias no interior do Amazonas que estão desconectadas da indústria 4.0 ainda. Será que a FITEC vai ter essa visão que possa contribuir com a Amazônia? Essa é a primeira coisa, o primeiro ponto nosso de plano, né, é indústria. Tá? Já estamos na indústria e vamos cada vez estar mais. Isso tem um monte de requisitos depois, né? Requisito de capacitação de pessoas. Né? Então, os nossos planos têm capacitação para a indústria. Centenas de pessoas em capacitação para a indústria, mas não é a indústria que for do jeito que ela é hoje, não. Uma indústria também transformada. Esse pessoal, com essa capacitação, vai ter a oportunidade de modificar a indústria positivamente, trazendo mais produtividade. Né? Então, essa é outra coisa bacana. Mas tem uma questão que tem que interiorizar também, porque se esgota aqui. Né? Essa é a grande dificuldade aqui na Amazônia, essa interiorização. Precisa chegar, né, cada vez mais, polos, né? Mais em outros polos, para poder ter essa mão de obra também e, quem sabe, outras fábricas lá, outras indústrias lá. Porque hoje ainda tem um cenário, Coronel, dos institutos de pesquisa estão todos concentrados aqui, né? Aqui na capital, aí funcionam aqui atendendo as indústrias, né? Mas a gente tem um potencial gigantesco na Amazônia, nas mais diversas bacias, né? Você vai no Solimões, tem uma, você vai aqui no Purus, tem as indústrias, elas estão por ali ainda, perdidinhas e tal, com um potencial gigantesco, né? Pelos nossos recursos naturais. Mas a instituição de pesquisa não consegue chegar lá. Inclusive pelo Programa Prioritário da Bioeconomia, o PPBio, né? mais especificamente pelo PPBio, e até mesmo pelo Programa Prioritário de Indústria 4.0. Eles, de alguma forma, estão chegando em alguns interiores, né? Seja com algum tipo, por exemplo, pegar o caso de Parintins. Parintins tem uma pós de processos produtivos inteligentes com a UEA, né? Muito interessante, que é linkado com o Programa Prioritário da Indústria 4.0. Tem alguns programas do PPBio, que é o Programa Prioritário da Bioeconomia, que já levou em algumas regiões algum nível de automação com o invase automático da Copaíba e tal, tem algumas coisas. Mas ainda é, de uma certa forma, iniciativas incipientes, né? Porque, na verdade, essa mudança de arquitetura, né, de comunicação mesmo, ela é recente. É verdade. Ela é recente aqui na região. Mas olha, nós já né? Com todos os riscos, né, da distância, etc., das comunicações, da energia, nós temos uma ponta de lança lá em Boa Vista. Sim. Né? Nós não estamos só aqui em Manaus. Perfeito. Temos um projeto no mundo do agro, no mundo da bioeconomia. Perfeito. Que é uma coisa
aplicação de inteligência E hoje a gente fala, a rodo, né? a gente fala muito de interiorização, e outra coisa que a indústria 4.0, a gente imagina, pelo menos eu, né? Eu imagino que é um gargalo gigantesco aqui, que é a questão da logística. A logística nossa aqui, ela é diferenciada e a gente aprende a cada dia, né? Além das questões dos fenômenos climáticos aí de seca, de vazante, tem a própria questão da navegabilidade, dos portos, né, do controle os pátios dos portos que são restritos, os acessos. Então, a FITEC, ela tem uma missão também de contribuir com essa questão da logística. Com certeza, porque Tecnicamente, é uma das coisas que a gente tem feito ao longo da nossa história. De novo, a gente nasceu em indústria, né? E olha que, Indústria sem logística não é indústria. Não existe, ela nem pegando existe. o gancho da indústria, vejam só a Mas nossa realidade aqui fabril. Hoje a gente sabe, dentro de um conceito de linha, etc., a produção ela é puxada, ou seja, eu tenho lotes menores, sem muito produto em processo, né, e tal. É o push. Só que uma parte da cadeia, Jefferson, ela é empurrada. Os kits vão chegando dos países asiáticos, nas nossas montadoras aqui, de forma empurrada. E nós estamos no meio. Então veja que é interessante, né, a nossa capacidade também de transformar esse sistema empurrado num sistema puxado. Por isso que eu digo que a indústria 4.0 vem nessa esteira de ajustar isso aí. Sem comunicação isso é impossível, né? Sem essa questão tecnológica. E muitos anos atrás, uma pesquisadora da Malásia, chamada Norlela Arif, um professor Paulo Figueiredo, um professor, se não me engano, da Fundação Getúlio Vargas, esse estudo é bem antigo, mediu isso. Como é que é o nosso capability aqui, né? Não dá nem para traduzir isso. E descobriram que uma das lacunas que nós tínhamos era a questão das comunicações. A lacuna tecnológica era muito grande, mesmo assim a gente já conseguia se rearrumar aqui de alguma forma, né? Então imagina você só focar em fluxo de material, com fluxo de informação deteriorado, no momento de seca, em que o empurrador, no momento quando numa batimetria de um rio está 16 metros e na época de seca vai para 1,5 metro. Lá no Tabocal, 6 metros, é um ali negócio perto da absurdo. Coatiara, 6 metros não passa mais navio, né? Eu fiz uma pesquisa essa semana, na China, diariamente, sai 750 Modern Vessel, aqueles navios que pegam 3.500 containers. Todos os dias, coronel. 750 navios por dia saem da China para o mundo inteiro. E aqui, a gente recebe aqui, sei lá, 2, 4, 6, 8 navios por semana. Não é nada, é uma gota no oceano. E são navios menores, né, para poder se adequar ao nosso calado. Na cabotagem. Na cabotagem. Aí são 6 navios basicamente por semana. cabotagem. Olha quanto a gente tem de crescer nesse modal de Deixa logística. eu trazer de novo a conversa aqui para o livro do Juarez Quadros Nascimento. Obviamente, como alguém que viveu aqui desde 1980 que eu vivi aqui a experiência de televisão, Juarez. Sim. Em 82 TV, mas em 78 72 ele pegou a inauguração do aeroporto de Manaus. Peguei tudo. Peguei não. Não, ele, 72 pegou a inauguração do aeroporto de Manaus. Desse daqui. Do Ramiro Gomes. Não, foi depois. Não, foi 72. Não, foi depois. 72, 79? Foi depois. Eu estava aqui na inauguração desse aeroporto. Já estava aqui. Foi na década Para de você ter uma 70. ideia, eu pousei aqui dia 27 de janeiro Lá de no Ponta 1975 no Ponta Pelada, com o Eletra da Vale. Então é 79. Foi 79. Justamente. Então, assim, eu queria que você voltasse um pouquinho nisso aí, porque eu vivi uma experiência aqui em 79, em 78, eu trabalhei um pouquinho no Jornal do Comércio, quando era no Eduardo Ribeiro. Depois, em 80, eu fui para a rádio, e eu falei para vocês antes de começar o programa, eu era rato de rádio, eu ouvia tudo que é Rádio Caracol, Rádio France, Rádio BBC, Interamericana, tinha umas 4, 5 rádios mundiais que transmitiam programações em determinados horários em português. Né? Então, assim, vivi lá a experiência do enterro do Chico Mendes, que eu lhe relatei, e você estava lá, você estava em Chapuri, aquela história toda. Eu queria que você me desse alguns aspectos daquilo que a gente está... Eu não li o livro ainda, vou hoje à tarde no lançamento, mas estou curioso para saber um pouco dessa história, porque a minha vida é isso. É claro, não, o livro está interessante, modéstia à parte. Eu formei em 70 na Escola de Engenharia Federal do Pará. Eu fui o primeiro, segunda turma da escola, né, na área de elétrica, porque não tinha... Aqui no Amazonas só formava engenharia civil, se não me engano. Aqui tinha engenharia civil, engenharia mecânica e então agora técnica. tem, mas na época só tinha civil. Na escola Então, técnica. em 70, Eu formei na escola técnica também. Pois é. Em 70, então, eu formei na Federal do Pará. Eu sou a segunda turma de elétrica da Federal do Pará.
em 70. Ou seja, teve uma turma em 69, eu sou da segunda turma, em 70. E já de imediato eu entrei numa companhia telefônica que, a essa altura, era municipal. As empresas eram, ou seja, o município, ele era o poder concedente, não era a União, né? Então, Aí era confusão, né? o que aconteceu no Pará, como aqui na região toda, as empresas eram quase todas de capital inglês. Ou seja, era a Pará Electric, no caso para energia elétrica. A Pará Telefônica, que era a Pará Telefônica, Pará com H, não era com acento, não. É em inglês. Né? A empresa de energia elétrica operava os bondes também. Né? A Western Telegraph, que era o cabograma, não era telegrama, não. Então, Antes do telegrama teve um cabograma. cabograma, porque vinham pelos cabos submarinos, e do Pará veio um cabo de Belém até Manaus, que depois se perdeu por falta de manutenção. Tá? E era de uma empresa inglesa. Bom, no caso da empresa telefônica, o município teve que municipalizar a empresa, porque era de capital privado inglês. E os caras não investiam. Aí vem o problema do círculo vicioso. Não investia porque o município não dava tarifa. Como não dava tarifa, a empresa não investia. E a solução, o cara, então, não eram apenas 4.000 telefones, 4 números somente, 4 dígitos, né? Só local, você não falava interurbano, né? Você falava dentro da cidade. Foi nessa empresa que eu comecei, então, ao sair da escola de engenharia em 70. Então, eu conto no livro, você quer que volte ao livro, eu fui buscar coisas do século XVII para cá, né? Ou seja, tudo começou apenas com telegrafia, não tinha telefonia, né? Os primeiros cabos, então, passo pelo Rondon, o Marechal Rondon, né? Porque tem família aqui em Manaus, netos, bisnetos, tataranetos. Que não chegou no Amazonas, né? Ele chegou até o Rondônia com os cabos. Não que ele não quisesse ou tentasse chegar, ele quer inventar o rádio. Então, o código Morse via rádio, né? Ou seja, então, aí que vem a radiotelegrafia. Eu passo pelo livro contando essas coisas todas, para chegar até os dias. Então, no prólogo do livro, eu conto um pouco de mim, depois tem os vários momentos, numa ordem cronológica, né? Uma linha de tempo, até chegar no epílogo, que eu vou chegar em inteligência artificial, os data centers da vida, Esse livro tem que virar um filme. Deveria virar não, sério, deveria virar uma série. Sabia disso? É muita história. Quando eu fico vendo tudo isso Não, aqui. e a dificuldade aqui do Amazonas, para nós, que começamos, então, é porque a Telebrás ela só foi fundada em 72, mas a Embratel foi criada em 66. Não. A Embratel é bem antes da Telebrás. A Embratel. Né? A Embratel. O Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a Lei 4.117, que até hoje é a lei que regula o setor de radiodifusão, só saiu dela a parte de telecom. Com a lei de 1997, é que além de engenheiro a gente tem que saber de lei. Tem que saber de legislação, né? Deixa eu fazer um intervalo mais um, a gente volta logo em seguida para falar sobre o livro do Juarez e a FITEC, de um modo geral, 4.0. A gente está fazendo o programa hoje, é um programa conjunto, meio-dia com Jefferson Coronel, com o 4.0 podcast, que eu não botei a camisa, mas no próximo eu garanto que eu vou estar com a camisa aqui para ajudar a divulgarmos o nosso 4.0 podcast. A gente volta já já, depois do intervalo aqui pela Rede Onda Digital. Bem, a gente está retornando aqui no meio-dia com Jefferson Coronel, aqui pela Rede Onda Digital, o programa de hoje em conjunto com o 4.0 podcast, que eu apresento junto com o Jorge Dantas e o Sandro Breval. Está aqui o Zé Luiz conosco, da FITEC, está aqui o Juarez Quadros Nascimento, que é o presidente do Conselho Curador da FITEC, está lançando um livro hoje às 18 horas aqui em Manaus. E é uma viagem, né? Você ver ele contando a saga das telecomunicações aqui na Amazônia, né? Eu falei isso antes do intervalo, isso tinha que virar um livro, um filme, o livro, vai virar uma série, né? Porque tem tanta coisa preservada. Olha o que a gente viveu dos anos, eu não vou nem falar dos anos 60, 70, que 60 eu já era criança e ali, né? Mas estou falando dos anos 80 para cá, já é uma brutal diferença
A saga que eu lhe contei também de estar em Chapuri para transmitir uma matéria para o Fantástico do enterro do Chico Mendes no dia 25 de dezembro de 88, foi um negócio maluco. Você tinha que pegar um avião daqui para Rio Branco, em Rio Branco pegar um outro aviãozinho para Chapuri, foi o que a gente fez de manhã. Em Chapuri, cobrir o velório, o cortejo e o enterro do Chico Mendes, pegar o aviãozinho de volta de Chapuri, porque a estrada era de barro, não dava para ir de carro, para Rio Branco, de Rio Branco mandar a fita para Manaus, né? E Manaus gerava essa imagem para o Rio de Janeiro. A saga que eu vivi nesse dia do enterro do Chico Mendes é um negócio absurdo. Não dá nem tempo de contar aqui, mas é um negócio absurdo o grau de dificuldade que a gente tinha. Tinha que reservar satélite com bastante antecedência, e eram janelinhas de 10 minutos para você gerar uma matéria para o Jornal Nacional. Eu falo isso porque eu trabalhei na Rede Amazônica, e ele deu uma entrevista ontem na Rede Amazônica. Então eu tive um período lá nos anos 80, dentro da Rede Amazônica, depois de ter trabalhado na TV Ajuricaba, que era Globo antes. Então eu sei o que a gente vivia, né? E o que a gente vive hoje é um negócio. Para dar um telefonema, eu saía de casa, ia na Tela Amazon, lá na Getúlio Vargas, Esquina lá com a Nova pegava Baxé. uma ficha, pagava não sei o quê, ficava um tempão e era porque era caro para burro para fazer uma ligação telefônica interurbana. Eu acho que é isso que você nos traz, né, Charles? Eu cito no livro, essa ligação interurbana era via Radional, que era uma empresa do grupo ITT, americano, que explorava. Os serviços no começo eram todos de empresas estrangeiras. Né? O fixo no eixo Rio-São Paulo era do grupo canadense, que é o grupo CTB. As conexões para interurbanos eram do grupo ITT, né, que no Brasil tinha o nome de Radional, cujas estações cabiam vários campos de futebol. Eu até comparo no livro. Eu conheci os campos, então, onde instalavam as antenas da Radional, o de Belém, o daqui de Manaus, o de Rio Branco, o de Boa Vista. Tinha um campo da Radional aqui desse grandão, com aquelas instalações. Terrenos enormes, porque a torre, o sistema que nós chamamos é HF, ou SSB, né? Que é a transmissão em ondas curtas, praticamente, que permitia só voz. Por isso que você ia lá para o posto de serviço, pedia uma ligação e tinha que esperar, porque falava quando Deus deixava. Né? Então, Abriu um canal de voz, né? Um dos canais. E no máximo 6 canais que cada sistema rádio permitia. Então, era assim, né, naquele tempo todo. Bom, aí esse advento todo vem, mas aqui a região justamente do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, ficava a dever comunicação. Então, a grande preocupação então dos governos passados, lá desde os anos 60, foi ver uma solução aqui para, principalmente Manaus, Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco. Aí vem uma tecnologia que não existe mais, que nós chamamos de tropodifusão. Está no livro. Eram 120 canais, com repetidoras a cada 400 quilômetros e só voz. Uma baita de uma antena, um negócio enorme, e você tinha que explicar para alguém que estava ali, pô, mas não tem televisão nesse negócio? Não tem televisão, só é voz, não passava nem telex. Na época, o telex, né? Pois bem, a solução adotada então para a Amazônia, para resolver a ocidental, né, que o Pará estava atendido. Então, só para você ter uma ideia, eu destaco isso bastante no livro, porque vários colegas, até de formação também tecnológica e tal, não chegaram a operar ou conhecer esses sistemas. Só para você ter uma ideia, o trecho que saía de Belém a Macapá, ele propagava na troposfera em cima da Ilha do Marajó e repetia como um espelho na troposfera e chegava em Macapá. Ou seja, num lance só. De Macapá ele vinha para descer em Almerim, Santarém, vinha aqui entre Manaus e Santarém, tinha mais uma repetidora, chegava aqui em Manaus, ficava aí onde era o aeroporto também, ali chama de o antigo aeroporto, né? Ponta Pelada. Tinha dos pontos mais altos enormes. Sim. Dali ele descia para Porto Velho, passando por Humaitá, outra repetidora e tal, e a Campo Grande, porque em Campo Grande já tinha comunicação. E em Porto Velho ele derivava para Rio Branco, repetindo em Guajará-Mirim. Para fechar o arco. Aí fechava o arco com a Belém Brasília,
que chegava em Belém, em micro-ondas, né? E descia até Campo Grande, que lá chegava micro-ondas em Campo Grande, porque de Campo Grande para cá não tinha como chegar em Porto Velho. Aí é que eu digo, comunicação sem estrada, naquele tempo, não podia acontecer. Então a tropodifusão, que foi essa rota por aqui, Os que fizeram a 319. Também, né? fizeram, mas não está Também. pronto. Pois é, tá? não, fizeram, ficou pronto e depois Então, se até degradou. hoje, eu cito no livro isso aí, não é crítica, é apenas uma opinião construtiva de que o sistema Telebrás tentou fazer, ao longo da BR-319, uma rota de micro-ondas, saindo de Porto Velho a Manaus. Vários postes no caminho, várias. Vários postes, ele sai cruzando a estrada por causa de problemas lá da floresta, que não podia derrubar nenhuma árvore. O cabo óptico que foi feito depois, e a estação de micro-ondas, eu cito no livro, porque eu era, nessa altura, já diretor da Telebrás, e a Embratel me chega com o problema, né? Que quem operava era a Embratel. Só Quadros, nós estamos com um problema. A estrada que foi construída sumiu, apagaram, passaram a borracha. Né? Então nós estamos sem poder fazer manutenção da rota. Caía um poste, derrubava um fio, não tinha como chegar lá. Não tinha como chegar. Então, tinha épocas de nós ficarmos com carros lá retidos por 6 meses. Porque não tinha como tirar nem o carro. A equipe saía, né? Mas o carro ficava, né? Eram carros né? traçados, não sei o quê, mas não tinha jeito. Bom, então essa BR-319 é um problema não só para a logística, transporte, mas também para a comunicação. As comunicações também. Hoje tem uma fibra ótica que agora já é o Grupo Claro, né? Que no livro está contada a história da engenheira que coordenou e comandou toda essa implantação da fibra. Ela vem pela estrada, aquela fibra que você comentou, não é pelo rio, então, ela vem Não, pela estrada. essa fibra ela existe de Porto Velho a Manaus, atravessando o Rio Solimões, numa obra fabulosa, porque todo mundo sabe, né? O Solimões é o Amazonas, a partir de Manaus até lá, Macapá. O que vem de sedimentos, quando se fala em sedimentos, não é grãozinho de areia, em troncos de árvores e tal. Então, se não tiver... Foi feita uma obra de arte atravessando o Rio Solimões, ali na foz do Madeira, para chegar aqui em Manaus. E o doutor Felipe Dal me cobrava bastante, que nós éramos super amigos. Então ele disse assim, doutor Quadro, aquele jeitão dele de falar, tem que dar um jeito, porque eu fui das teles aqui pela região, mas depois eu fui Telebrás, depois eu fui Ministério. Né? Então, a cobrança... Estava na tua mão, estava na sua mão. Né? E eu falo no livro justamente a dificuldade que é chegar aqui. Então, a fibra é a solução, e como eu já citei, 98% das comunicações dependem de fibra ótica hoje. Apenas 2% que é a solução complementar via satélite. Né? O satélite é uma solução de complementariedade, não é a solução. Não é a solução principal, né? Principal, porque... Tudo bem, com baixa órbita agora melhorou a propagação, a velocidade, a latência e tal, mas a fibra ainda é o suporte mais importante. Eu me lembro que em 2012, muitas companhias aqui na área de comunicação começaram a adquirir o que eles chamavam na época, 2012, de Multilink, né, para poder fazer as coisas ao vivo lá na Eduardo Ribeiro, não sei o quê. Era uma mochila chips com de várias modem, operadoras. e várias operadoras, e fazia lá um roteamento. E era algo ainda muito arcaico, né? Mas conseguia entrar ao vivo, colocar Hoje são aparelhinhos desse tamanho. A tecnologia veio por celular, né? Exatamente. Que hoje, por exemplo, a comunicação de telefones fixos acabou, né? Nós temos um mínimo de telefones, ou praticamente não existe mais. A solução hoje toda é via celular, né? Porque o celular, principalmente com a 5ª geração, que é o 5G, e agora vocês já estão falando aí no 6G, que também já está em prospecção. Aliás, a FITEC vai patrocinar um livro sobre 6G, né? Eu sou apenas o autor do prefácio, não sou o autor. O texto é um outro colega nosso, super especialista também. Esse livro está previsto lançar em setembro. Né? Final de setembro. Final de setembro, lá em São Paulo. Mas aí já é aquilo que você está puxando, já é a solução por celulares, né? Ou seja, que está substituindo também grande parte das coisas,
e com bastante tecnologia e muitas facilidades. E mais estabilidade também. A própria rede Luiz. 5G industrial tá com ela tem uma série de impactos positivos dentro da própria indústria, né? Quando você tem um edge, que nós chamamos, né? Uma coisa direcional, né, Zé? Que tu tem mais experiência. Nosso laboratório já vai ganhar uma cobertura 5G, né? Nosso laboratório de indústria 4.0, lá em Campinas, que nós pretendemos replicar aqui também, né? Legal. A fazer um laboratório de referência aqui, para poder você exercitar a solução para a indústria, antes de colocar numa planta que está ali, ao vivo, produzindo. Aquele laboratório Isso lá é é- um negócio assim, E quando primeiro tu mundo, consegue né? fazer- Aqui em Manaus, É. aquilo ali, Nós olha. temos que ir lá, né? E viu, Zé? Aquele E quando laboratório, isso eu visitei lá, né? E essa possibilidade ela é grande, porque, por exemplo, imagina você fazer uma simulação do teu processo fabril antes do físico, né? Olha o custo que é reduzido. Mas também uma outra questão. Está rodando já o processo fabril e você tem o que a gente chama de gêmeo digital, né? Digital Isso, twin. exatamente. No Brasil, a gente está numa vertente mais anterior, que a gente chama de digital shadow, né? Não tem um digital twin propriamente dito, poucas empresas têm isso. Que é o seguinte, está acontecendo lá, está acontecendo aqui também. E você tem uma interação, então precisa de comunicação, né? Não tem jeito. exatamente. Quanto menor a latência, melhor, obviamente, né? Então, essa evolução vem para o 6G, né? Então, Sem dúvida. eu fiz uma provocação, que tem um grande colega nosso, o Wilson Cardoso. Ele gostou da história de escrever 6G. Ele disse, bom, vou escrever sobre 6G. Então ele batizou a iniciativa de 6G na sexta. Então, toda sexta-feira, um novo artigo. Artigos curtos, mas super densos e super interessantes também de se ler. Bom, Gostei da ideia. então, aquilo ali, 6G na sexta, tá bom. Os 60 primeiros artigos vão estar nesse livro. Olha que legal. Os 60, 6. Consolidou a Bem pessoa marcado. temática da mesma Aquilo é muito importante, esse livro. Esse livro vai ser feito para te distribuir pelas universidades, pelas escolas técnicas. As pessoas precisam. Aquilo é um tutorial, né, vivo, né, de como é que é o 6G, que não está aí ainda. E no 6G estado dá da para arte, ser né? lançado. E o mais importante, no estado da arte. no Está estado ali o que está rolando do dia a Com dia. todas as conexões de tudo, toda a abrangência de cibersegurança, de inteligência artificial, aplicado em redes configuráveis por inteligência artificial. Uma coisa fantástica. Então, aguardem mais uns 2 meses, aí depois, quem sabe, mais de 60 no ano que vem. Vai ser ótimo também. O lançamento de Mas o setembro. curioso disso tudo, o ponto que a gente falou aqui no programa algumas vezes, latência. Você já imaginou a sua voz indo na troposfera para chegar lá no Rio de Janeiro, depois cheio Em de cabo, milissegundos. cheio de coisa? Né? 4 casas depois das Agora, vírgula, né? seu- 0,003. pois é. Alô? Daqui a pouco você escutava alô. Demorava um pouquinho. Né? Eu tinha um colega na Rachel, que eu, Na 6G. ele Hoje falou, também na TV. A 6G é aí. um grande Na problema. TV ela tem mesmo. isso. hoje não é mais Rachel, né? É Resolvido. RTX, né? Ela mudou o nome. Principalmente quando usa satélite. Mas ele dizia assim, né? Sandro, naquela época, quando eu dizia, ó, meu filho tá com febre, quando chegava a minha voz lá, já tinha passado a febre. Então, Tem uma coisa a latência interessante. ele brincando com a questão da latência, né? Agora Não, imagina você o mundo. imagina um médico fazendo uma cirurgia à distância, né? Pois E que é. naquela hora precisa que ele tem que fazer um. E não pode latência falhar. falha. E a comunicação não pode falhar. Né? Mas é interessante no mundo que veio de comunicação de dados, todos eles. Lá do Telex, do Telegrama, aquela coisa. Aquela coisa era 75 bits por segundo. Esse negócio, né? Pois é, né? Gente, nós estamos Dava falando, um telex com o cartão perfurado. nós falamos Isso é uma história assim, bem. dos grandes data centers, né? Estamos falando de gigabits por segundo. Eu ainda Não peguei é? na minha área de programação o /3 da IBM, né, que era da Boros, virou IBM, Boros. né? Isso. E tal, eu peguei isso, programei. Vou até /3, falei um pouco 1130. de COBOL, aquela coisa toda. Programação em Mas, COBOL, hein? Exato. Então, naquela época, a gente tinha que ter um cuidado muito grande na hora de fazer o programa, só para vocês entenderem, porque ele não podia ter muito output, porque ele podia estourar lá. A gente tinha que programar pensando né? em algum. Hoje não, a gente não tem essa limitação, né? Não. Os Eles bancos são- nem ouve são- mais falar em É muito grande. Vocês estavam falando, eu fiz uma pergunta aqui no chat GPT 5.5. Qual a maior novidade tecnológica disponível hoje no campo da indústria 4.0? Vocês estão se antecipando a tudo. Presta atenção, a maior novidade tecnológica hoje na indústria 4.0 é a combinação prática de AI
A Generativa. IA generativa. com a Digital Twins em Digital, tempo real, suportada por Edge e AI, e redes privadas de alta velocidade 5 e 6G. É isso aí. Essa convergência está Exatamente. trazendo fábricas Ou seja, autônomas e otimizáveis. Nós estamos que antes falando eram aqui do só estado teoria. da arte, pô. É o estado da arte. Agora aqui. eu tô tem- assustado. mas tem um Vocês estão na passo- frente do negócio do aqui do chat chat GPT. Mas tem um passo adiante. Eles estão ouvindo. Na minha opinião, o pessoal do tem um passo chat GPT adiante. está ouvindo a gente. Estão ouvindo? Aí foi lançado. É, vai. está ouvindo. Não, Estão na Você- frente do chat GPT. Eu achando que estava aqui no último, na última palavra de velocidade. Eu queria falar de uma coisa que é muito importante, né, para a FTEC, eu acho que é muito importante para o Brasil também. Né? O Quadros, ele tem o caminho dele é um caminho o tempo todo em comunicações, mas em tecnologia. Né? Claro, baita gestor, aquela coisa toda. O ministro, né, campeão da época lá dos anos 90, deu na mão dele coordenar toda aquela licitação da banda B, que levou Do celular. para o Brasil inteiro. Né? E um trabalho dificílimo, É o 2G, que ele tá, ainda é o ainda 2G. no 2G. Um trabalho dificílimo, mas que o também CDMA. o levou para o Ministério como ministro. Né? Porque nessa época ele já estava tocando esse assunto no Ministério. Né? Então, mas agora, olha que coisa interessante, né? A mentalidade das pessoas, acho que é um exemplo para todos nós, né? O exemplo do Quadros. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no 1G, que eu era na Telebrás, estatal. O 1G foi o atendimento estatal. Né? Pois é. E por limitações orçamentárias, em função de ser as amarras estatais não permitiam investir o necessário. Era o analógico. Né? E esse aí é o 1G analógico. Aí, tudo Amplos. bem, aí veio o 2G, aí eu já estava no Ministério, eu coordenei todo o processo, né, no 2G, Né? E que já foi digital, que já foi digital. com TDMA, com CDMA. CDMA e CDMA, né? Então eu venho desde o 1G. Juarez, Zé Luiz, Sandro e Jorge, a gente tem que encerrar. Que pena. Mas é uma pena porque eu acho que é um assunto que não acaba, né? Não acaba. Se a gente Não disser assim, acaba, vamos não continuar aqui até amanhã, a gente continua até amanhã. Porque vai ter assunto. Vai ter assunto. Tem tecnologia. um livro, ele citou poucos aspectos do livro, já fiquei encantado aqui. Imagina se você pegar o livro, e eu espero poder devorar esse livro a partir Por favor. de hoje. O lançamento do livro, o pré-lançamento do livro, o livro é Na Saga das Telecomunicações e na Amazônia, às 18 horas hoje, lá na Telmário Pinto, 472, Chapada, né? E ele é presidente do Conselho Curador da FTEC, o Juarez Quadros de Nascimento, é conhecido por Quadros, né? Todo mundo chama de O nome Quadros. de guerra né? é Quadros. Né? O meu é coronel, você vê, né? Ontem, na posse do comando do CMA, lá na mudança, Você vê. fui tratado como coronel de verdade, Coronel a de entrada até a verdade. saída. E não de sobrenome, Não né? tinha mais como ficar. Coronel explicando. Jefferson. É, E não trocaram Jefferson para Coronel. Jefferson. Pois é. Então, ele é o presidente do Conselho Curador da FTEC. A FTEC é a Fundação para Inovações Tecnológicas, cujo presidente, né, executivo é o Zé Luiz, que está aqui. Eu queria agradecer. Obrigado. Você, o nosso tempinho está muito curtinho, te agradecer. E o Zé Luiz também, pela presença. A gente vai ter outras oportunidades, com certeza. Pela primeira vez, apresentamos, segunda vez, né? O meio-dia com o Jefferson Coronel, casado com o 4.0 podcast. Jorge, Obrigado. Sandro, tudo ok? Tudo obrigado. Estamos em casa, Zé Luiz. Muito obrigado. 18 horas lá. 18 horas. Se alguém quiser, o localizador manda uma mensagem para o WhatsApp do meio-dia e a gente... O meu comentário vai ser com dia de baixa latência. Tchau, obrigado. A gente volta amanhã ao meio-dia aqui pela Rede Onda Digital.